Exercício 25. Combustíveis fósseis como o diesel contêm em sua composição uma fração de enxofre. Durante o processo de combustão, o enxofre é convertido em SO2, tornando-se um poluente ambiental. Em postos de combustível, normalmente são comercializados dois tipos de diesel, o diesel S10 e o diesel S50. O primeiro contém 10 ppm de enxofre, por isso S10, né? E o segundo, 500 ppm de enxofre, por isso S50, então tá ótimo. Considere que na combustão do diesel, todo o enxofre seja convertido em SO2, conforme a seguinte equação. Então, enxofre reage com oxigênio durante a combustão e forma o SO2. Muito bem. Nesse caso, a diferença de massa de SO2 emitido para a atmosfera por quilo de diesel, quando cada um dos dois tipos é queimado, é de... Bom, vamos lá. Primeira coisa importante, né? 1 ppm, ele é a mesma coisa que 1 miligrama por quilograma, tá bom? Por quê? 1 miligrama é 10 a menos 3 gramas, certo? E 1 quilograma é 10 a terceira grama. Quando a gente coloca isso aqui da seguinte maneira, né? Vou pegar esse 10 a menos 3 aqui e passar para baixo. A gente fica com isso, ó. 10 a menos 3 passando para baixo, eu tenho que inverter o sinal, né? Aí fica 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a terceira fica 10 a sexta. Tá bom? Então, 1 sobre 10 a sexta é 1 por 1 milhão, né? Uma parte por milhão, 1 ppm, tá bom? Então aqui tá bem tranquilo, porque se eu sei que o diesel S10 tem 10 ppm de enxofre e o diesel S500 tem 500 ppm de enxofre, por quilo de diesel, quanto que eu vou emitir? Bom, dá para a gente sacar aqui que a diferença entre 10 ppm e 500 ppm é 490 ppm, só que tem um detalhe, de enxofre, tá certo? Do elemento enxofre. O que ele está me pedindo é a diferença de massa de SO2 emitido, tá? Então, eu tenho que ver o seguinte, quanto que significa 490 ppm de enxofre em SO2? Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso de uma relação entre a massa de enxofre e a massa de SO2. Então, eu sei o seguinte, se eu for calcular a massa molar do SO2, a gente vai ter 32 gramas de enxofre, né, que é a massa molar, está dado aqui embaixo, né, a massa atômica, não, massa molar mesmo, 32 do enxofre mais o oxigênio, que é 16. Então, 32 do enxofre mais oxigênio, que é 16, só que eu tenho 2 oxigênios, então é 2 vezes 16, que é 32 também, né? Então, a gente tem 64 gramas por mol. Muito bem. Dentro da massa molar do SO2, eu sei que desses 64, 32 é correspondente ao enxofre. Então, se dentro de 64 eu sei que 32 é o enxofre, então, se eu tenho uma diferença de 490 miligramas de enxofre, eu vou saber qual é a diferença em massa de SO2, tá? Então, a gente faz essa continha e vamos descobrir aqui que esse valor é de 980 miligramas de SO2, tá bom? E aí a gente fica aqui com a alternativa C, 980 miligramas de SO2 por quilo, tá bom? Toma cuidado aí, né? Muita gente deve ter marcado aqui o 490 ppm, mas esse é só o enxofre. E ele pediu o SO2. E olha só, a alternativa aqui, né? Prontinha para pegar aí quem está mais desatento. Tá bom, pessoal? Então, o exercício de estequiometria, vamos sempre conferir a pergunta e conferir o que a gente achou como resposta para saber o que a gente está marcando, tá bom? É isso aí, qualquer dúvida é só escrever nos comentários que a gente dá uma força. Abraço, tchau, tchau.